Bom, pessoal, primeiramente, obrigado aí pela presença de todos. Vamos dar início à nossa live, né? Trazendo muitas novidades do evento Next que a gente participou mês passado em Barcelona. Temos muitas novidades e para a live de hoje, né? A gente tem a presença aqui de pessoas ilustres. Então, quero me apresentar, né, e dar a oportunidade ali para Pri, para o Datri se apresentar também. Para quem não me conhece, eu sou o Gabriel Amorim, eu sou líder de pré-vendas aqui na Populus, atuo em conjunto com o time de vendas, entendendo aí todos os desafios dos nossos clientes e como a gente pode ajudar a desenhar um projeto de inovação, a desenhar um projeto de transformação digital. Então, contem com a gente e eu sou a figura que posso apoiá-los aí no dia a dia, tá bom? Pri, fica à vontade. Beleza. Bom dia, pessoal. Então, meu nome é Priscila. Para quem não me conhece, eu atuo aqui na Populus no time de serviços, tá? Então, numa frente aí muito forte de HCI e backup e também liderando as frentes de consultoria e de projetos de hiperconvergência, tá bom? Legal, pessoal. Bom dia. Obrigado pelo espaço novamente. Meu nome é Luiz Datri. Para quem não me conhece, eu faço parte da Nutanix. Eu sou um engenheiro da Nutanix para canais. Então, meu papel é apoiar os nossos canais com capacitações, novidades, treinamentos. E muito feliz de estar aqui hoje com a Popus compartilhando essas novidades e discutindo um pouquinho desses temas que, principalmente nesse evento do .next, né, que foi em Barcelona, a gente teve, acho que, muitas novidades e principalmente voltadas às tendências de mercado, então acho que tem bastante coisa para a gente compartilhar com os clientes. Maravilha, Datri. Então, vamos dar início aqui ao conteúdo, né? O que motivou, de fato, pessoal, a gente trazer essa live, né? Como o tema da live já mostra, né? Todas as novidades e o porquê chegou a hora de a Nutanix ser uma estratégia de infraestrutura e inovação para o seu data center, né? Visto aí todos os desafios que a gente enfrenta no mercado da VMware após a aquisição da Broadcom. A gente já fez uma live com esse tema no ano passado, né? Repercutiu bastante. Mas o que motivou essa live, pessoal, nós participamos do evento da Nutanix no .next em Barcelona. É um evento focado para parceiros e clientes. Esse evento ele tinha mais de 4.000 pessoas. Então foi uma oportunidade gigantesca de interação, né, de entender os desafios que os clientes estão passando no mercado de nuvem privada, de nuvem híbrida, de ambientes multi-clouds, desafios que os clientes estão enfrentando com iniciativas de inteligência artificial, modernização de aplicativos, né? E esse evento a gente conseguiu observar como a Nutanix ela está consolidada em trazer inovação para essas frentes, né? Então, acho que a primeira pauta para a gente abordar, o que a gente ficou muito entusiasmado no evento, foi sobre inteligência artificial, né? A gente sabe que a inteligência artificial ela veio para ficar, né? Eu acredito que muitos de vocês utilizam ali no dia a dia, né? Chat GPT, inúmeras IAs que tem disponíveis no mercado para contribuir com o dia a dia do trabalho, né? Aí, Gabs, até um parênteses, né? A gente acabou de falar do Google Nest, esses Uhum. assistentes virtuais, né? Às vezes a gente pode passar despercebido, mas já é uma das formas de IA que as pessoas interagem dentro de casa Exatamente, já, né? Com exatamente, certeza. exatamente. Ou seja, a gente respira IA dentro de casa, Sabendo ou não sabendo. sabendo ou não sabendo, indiretamente, É. né? Então, é um tema, pessoal, que vai ser o primeiro tema que a gente vai abordar hoje aqui, né? Inclusive, a gente trouxe laboratórios e ambientes de demonstração para conseguir materializar isso no dia a dia para o mundo corporativo. Bom, falando um pouco de inteligência artificial, né? Como eu comentei, é uma solução que veio para ficar. Ela ajuda o nosso dia a dia a contribuir ali no trabalho, né, em otimizar ali as nossas tarefas. Só que a gente encontra um gap de segurança muito grande nisso, né? Imagine que, por ser uma solução acessível, que todos têm acesso, e se tornou algo usável ali para o dia a dia, muitas informações sensíveis das empresas estão sendo expostas para o mundo de inteligência artificial, né? No caso do chat GPT, poxa, eu estou utilizando ali no dia a dia, mas eu posso trazer um risco para a companhia em levar informações sensíveis e dados sensíveis da companhia para dentro dessa estrutura, né? E muitas das vezes
infringindo normativas que a própria empresa tem. Como a gente mitiga esse tipo de risco, né? Como que a gente consegue melhorar a segurança nesse sentido, não tirando a inteligência artificial do colaborador, para que exatamente ele use no seu dia a dia, mas como a gente mitiga esses riscos, né? Então, a Nutanix ela lançou um produto cujo nome dele é GPT in a Box, é Nutanix GPT in a Box, e de fato é uma estratégia hoje de a gente conseguir consolidar uma inteligência artificial dentro de casa, com segurança, com performance, e conseguir conectar essa inteligência artificial com o core business da empresa, né? De fato, tendo o olhar clínico para dentro de casa. Ou seja, é uma forma de mitigar esses riscos, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de você, Datra, até no dia a dia da Nutanix, como que a Nutanix está enxergando isso, né? A gente, como parceiro, a gente está muito otimista em ver a Nutanix evoluindo com tecnologias dessa magnitude para, de fato, entregar segurança, entregar performance, mas não deixar de lado a possibilidade de os funcionários inovarem ali no dia a dia, o time de TI inovar no dia a dia. Exato, o que você comentou, Gabs, da questão de segurança, acho que é um dos pontos cruciais, né? Porque hoje a gente tem diversas linguagens, diversos modelos de IA prontos, né, para a gente consumir, por exemplo, o GPT, o Chat GPT, o Microsoft Copilot, mas é sempre importante o tema de segurança e a gente ter a responsabilidade com as informações que a gente vai compartilhar e alimentar essas ferramentas, né? Certeza. Querendo ou não, também, IA ela tem trazido muita desenvoltura para os times. Então, é um momento que não tem mais como viver sem. Então, como incluir com segurança? Essa Exato, é a questão. e às vezes, por mais que às vezes algumas empresas ou alguns dos nossos clientes não tenham essa visibilidade, mas muitos dos colaboradores já utilizam o IA de alguma Demais. forma voltada para o trabalho, né? Mas é importante ter esse consentimento de como a gente utilizar e que informação a gente vai compartilhar, porque essas informações elas podem, no fundo, contribuir para um melhor desenvolvimento e aperfeiçoamento dessas ferramentas, porque todos esses modelos de IA, no final das contas, eles são baseados em dados. Então, eles foram treinados em um montante de informação inicial, com base nos resultados, eles foram empacotados em produtos e foram comercializados para testar com base naquela inteligência que já foi aprovada e testada. Porém, todas essas inteligências elas vão demandar um refinamento para alguma determinada atividade ou para algum determinado nicho. Por exemplo, se eu pesquisar, pegar um determinado modelo de linguagem e quiser pesquisar, às vezes, sobre Nutanix, pode ser que esse modelo seja um modelo que foi treinado há muito tempo, esteja com informações defasadas. E aí, o que a inteligência artificial vai demandar? Que essas informações sejam refinadas e atualizadas com bases mais atuais. Isso que pode acontecer ao você utilizar uma linguagem que seja pública ou de terceiros, né? Então, a estratégia das empresas para viabilizar tanto a parte de custo, porque uma das alternativas que os clientes têm hoje, até para começar a testar, são as próprias nuvens públicas, pela facilidade, às vezes, de você já começar bem pequenininho, mas quando isso se torna em larga escala e quando você vai alimentar de fato com dados sensíveis, a recomendação do mercado de forma geral é trazer isso para dentro de casa e fazer algo privado que você vai ter garantia e controle sobre tanto a infraestrutura quanto os seus dados. Então, esses foram vamos dizer assim, os gatilhos que levaram a Nutanix olhar com muito mais carinho para esse mundo de IA que está cada vez mais crescendo. E um outro paralelo, né, é a questão da quantidade de aplicações e modernizações que vem fazendo. Perfeito. E a IA para Nutanix, se a gente olhar ali por debaixo do capô, né, ela é mais um workload dentro de casa. Exato. Porque quais são os workloads, né, ou quais são as características de um workload de IA? Ela pode ser baseada em máquina virtual, mas assim, quando a gente vai falar em larga escala e crescimento exponencial de uma IA, é muito difícil fazer isso com base em VM. Então, a ideia é que você já olhe para uma plataforma de microserviços. Perfeito. Então, assim, qualquer um dos modelos, nós temos, né, o nosso próprio virtualizador, então a gente consegue endereçar a parte de máquina virtual e a gente também consegue endereçar a parte de containers, porque a gente tem o nosso próprio sabor, a gente integra, a gente vai falar um pouquinho mais disso, dessa parte de containers, mas a gente consegue integrar com diversas soluções de mercado, inclusive em soluções de nuvem pública, mas a gente tem o nosso próprio sabor próprio, totalmente integrado ao cluster. Então, 2 pontos da IA a gente já conseguiu endereçar. E um terceiro caso, uma terceira demanda da IA é armazenamento, como eu comentei, precisa de dados para a gente testar e refinar esse modelo.
e hoje a gente tem o nosso storage unificado dentro da nossa plataforma. Então, os 3 componentes principais a gente suporta e nós temos os equipamentos também que utilizam GPU NVIDIA. Então, vão entregar ali a camada de hardware para a gente suportar mais esse outro workload. Então, assim, os componentes básicos, a gente tem isso nativamente dentro da solução. Qual que é o grande segredo e qual que é a estratégia da Nutanix? Entregar IA como a gente entrega no Nutanix. Eu não sei se o pessoal conhece, mas a gente tem uma característica dentro da Nutanix de sempre trazer as coisas, né, as operações, para a menor quantidade de cliques possíveis. Perfeito. Inclusive, a gente tem uma suíte de produtos, né, chamada OneClick, que é sempre buscar otimizar e automatizar todos esses processos. Então, a mensagem do GPT na Box é a gente justamente trazer essa simplicidade para a IA e desmistificar um pouco a IA, porque a gente sabe que hoje nas empresas, quem vai olhar muito para isso são os cientistas de dados, mas a gente quer também simplificar e automatizar esse processo. Então, entregar uma inteligência artificial com uma cara de Nutanix, que é a simplicidade do dia a dia, operações automatizadas. Então, esse é o propósito do GPT na Box. Usar as funcionalidades e pilares de produtos que nós já temos dentro de casa, com a vertente para IA e de uma forma muito mais simplificada. Excelente ponto, Datri. Eu gosto de ouvir a visão da Nutanix nesse sentido, porque mostra que quando a gente fala de inteligência artificial, né, e workloads que vão compor essa inteligência artificial, de primeiro momento a gente enxerga algo complexo, né? Poxa, isso é muito De outro complexo. mundo, né? É Parece coisa de ser... outro mundo, né? Só que se a gente for olhar para o back-end de uma inteligência artificial, é o que você comentou. É composição de containers ou máquinas virtuais, é uma composição de armazenamento. Sim. Poxa, eu preciso entregar performance, processamento gráfico ou processamento de GPU. A Nutanix consegue atender todos esses casos de uso, né? E uma visão Populous sobre isso, né? A gente acredita sempre que essas tecnologias, elas precisam ser materializadas, né? Poxa, a gente sabe que é uma solução sexy, a gente sabe que é uma solução que veio para ficar, mas como que a gente materializa isso, né? Então, hoje a Populous, né, muitos de vocês, clientes que estão participando, sabem que a gente possui tecnologia própria da Nutanix para testes e desenvolvimentos, né? A gente tem clusters de POC para virtualização e HCI, nuvem privada. E, inclusive, a gente tem equipamentos com NVIDIA, com processamento gráfico, para testar esses casos de uso. Poxa, como que seria uma experiência de ter uma IA, a estrutura de inteligência artificial rodando dentro de casa? Eu preciso de equipamento, obviamente, para entregar esse caso de uso, processamento, armazenamento, Exato. né? Um conceito de web scale, de você Sim. conseguir entregar um escalonamento dessa IA, e hoje a gente consegue atender isso com o Nutanix, Sim, né? e E a ali- Populous, Inclusive também, né, Gabs, foi uma das novidades aí do Next em relação a estreitamento de parceria com a NVIDIA, né, Nutanix, NVIDIA e tal. perfeito. Exato. A NVIDIA cada vez mais tomando uma frente muito forte nessa estratégia de IA, né? E sendo um braço direito da Nutanix para entregar esse tipo de performance, né? Então, esse é o primeiro tema, pessoal, que a gente tem, né, para trazer, que foi algo assim, que deixou a gente muito entusiasmado em enxergar a Nutanix como uma estratégia de composição para a inteligência artificial da sua empresa. Exato. E, Gabs, como você falou da questão de materializar, né? Não é nada melhor do que mostrar Ver isso também, na né? prática, né? Então, vou compartilhar, pessoal, minha tela rapidamente aqui. Mostrar para vocês uma breve demonstração, inclusive foi a demonstração que foi realizada no evento, mas como que a gente está buscando trazer essa simplicidade, né? Qual que é a ideia? Hoje, através da nossa plataforma, a Nutanix também anunciou no evento uma plataforma chamada NKP, que é a nossa plataforma de gestão de Kubernetes, a gente já explora ela mais a fundo, mas através dessa plataforma, a gente consegue gerenciar não só sabores de Kubernetes do próprio Nutanix, que está aqui na camada de baixo, mas também sabores de Kubernetes, por exemplo, da AWS, na Azure, e dessa forma, a gente vai trazer simplicidade para o ambiente e, inclusive, para fazer e gerenciar, né, os deploys dessas linguagens de modelo. Então, essa é a versão 2.0 do GPT na Box da Nutanix. E o que que ela trouxe de novidade? Nós conseguimos integrar nas soluções tanto da Hugging Face quanto da NVIDIA para conseguir fazer o download automatizado desses modelos que já estão Bacana. prontos e validados. Então,
Avançando aqui na parte de usuários, né, a gente consegue fazer essa customização de quais usuários vão ter quais permissões. Conseguimos visualizar o cluster Kubernetes, né, onde a gente vai fazer o deploy do nosso endpoint, né, que vai fazer essa chamada, posso dizer assim, para a plataforma onde a gente vai pegar o modelo. E uma vez conectado nesse endpoint, a gente consegue escolher, por exemplo, se a gente quer um modelo já validado pela Hugging Face ou um modelo validado do próprio catálogo da NVIDIA, que é chamado de NIM. Então, Legal. dessa forma, a gente consegue, com mais praticidade e através da própria interface gráfica, fazer o download da linguagem de modelo que a gente quer testar dentro do ambiente, salvar ela dentro do nosso cluster, e uma vez processada, a gente faz o deploy desse endpoint com base na imagem, né, que a gente selecionou. Então, aqui no caso vai ser a Mistral. E conseguindo trazer mais simplicidade para um modelo de IA que geralmente acaba sendo 100% por linha de comando. Então, dessa forma, a gente consegue simplificar, importar e atualizar essas imagens e manter um repositório resiliente para a gente usar no dia a dia. Então, esse foi um dos anúncios que a Nutanix fez durante o evento, que é trazer essa simplicidade para o mundo de IA, onde o nosso próprio portal vai conectar nessas bases pré-validadas já, conseguindo Perfeito. automatizar esse processo de download. Então, isso vai ajudar bastante os clientes que querem começar, querem pôr o pezinho na inteligência artificial, já explorar esse mundo novo. E o bacana também é que a interface, eu tô olhando aqui, ela é muito parecida com a do Prism Central. Exato. Então, as interfaces, não importa se você tá on-premise ou se você tá na nuvem, enfim, as duas parecem muito, né? Sim, Então, a gente acaba mantendo o mesmo padrão. Então aqui eu não passei por todos os passos a passos bem detalhados, mas assim, com alguns cliques aqui para puxar essa imagem do repositório do Hugging Face, fazer o deploy desse modelo e fazer algumas configurações de permissões, a gente já teria aqui no caso um chatbot que tivesse esse repositório já pré-treinado na nuvem, mas a gente vai começar a tê-lo dentro de casa e a partir desse repositório, a partir dessa primeira versão, seria uma possibilidade de criar essa mesma infraestrutura e conectar com informações locais. Então, por exemplo, a gente pode ter um chatbot da Populous que vai ser alimentado por materiais da Populous. E aí ele vai começar a ter, além do repositório que já foi validado, um repositório local que vai ser customizado. Então, as perguntas e as respostas vão ser bem mais assertivas com assertivo. base no que vocês buscam no dia a dia. Perfeito, Datri. E uma outra coisa, Gabi, eu acho que a gente falando de casos de uso também de IA, né? A gente comentou do chatbot, que eu acho que é o caso de uso primário, tanto para clientes internos, como eu comentei aqui, pode ser um helpdesk, por exemplo, de uma empresa, mas tanto para clientes externos, né? Por exemplo, pensa numa faculdade, alguma coisa do gênero, que tem uma demanda gigantesca, principalmente na época de matrículas, né? A gente tem diversos casos de uso. Então, pode ajudar tanto nessa parte de comunicação com clientes internos, quanto solução de dúvidas, né, internas. E uma outra vertente, né, da inteligência artificial é também a questão de auxílio com códigos. Por quê? Ela consegue ajudar tanto na parte de criação de código, conforme as boas práticas e todas as questões envolvidas nessa parte de codificação, mas também validação de código. E como que isso também vai estar presente dentro do cluster. Então, a gente fez Perfeito. uma demonstração aqui de chatbot externo, mas internamente, a gente tem o nosso serviço, não sei se todo o pessoal que está acompanhando já conhece, que é o self-service. Para os mais antigos que conhecem de Nutanix, era o Calm. Então, o self-service, qual que é o objetivo dele? Trazer um marketplace para dentro do cluster. Então, a ideia é você consumir o Nutanix, como a gente pode consumir uma nuvem pública, uma AWS, uma Azure, com um marketplace. Só que esse marketplace, ele vai te dar liberdade de você criar e customizar as máquinas conforme necessário. Mas uma coisa que vai ser inserida também dentro da plataforma é o Automation Copilot. O que que é? Um auxílio de IA que vai apoiar a criar e configurar esses blueprints para você publicar no marketplace. Então, aqui do lado direito, a gente clicou aqui em Automation Copilot e a gente tem aqui a nossa inteligência artificial para apoiar nesse processo. Então, assim que a gente fizer um prompt, né, um comando, por exemplo, quero criar uma máquina Linux com Apache. Apertei aqui o botãozinho aqui, um Enter, e ele já vai começar a gerar esse meu código para me auxiliar nessa tomada de decisão. E uma vez que ela criar essa primeira versão, eu consigo interagir também com esse código
para fazer algumas alterações. Por exemplo, no início eu falei uma CPU e eu acho que 4 GB de memória RAM. Eu posso avaliar esse meu código para ver se está tudo certinho, mas também eu posso interagir com ele para fazer alterações. Então, quero aumentar para 4 GB de memória e 2 vCPUs. Aperto aqui um Enter e ele vai começar a fazer os ajustes e vai me fazer o prompt de novo para poder avaliar se está tudo correto, da forma que eu quero. Isso daí tá bacana demais, porque para quem achava complexo criar infraestrutura por código, agora você vai ter ajuda, você vai conseguir ver como é que ele está criando por código. Isso é muito Exatamente. bacana. Porque acabavam sendo. São dois times distintos em muitas das empresas, né? O time de infraestrutura e o time de dev. Só que cada vez mais, inclusive essa é uma das tendências, é a infraestrutura se tornar código e se tornar mais automatizada. É que você consegue também eliminar falhas e erros humanos, né? Então, Perfeito. só que existe essa questão de Questão. transição mesmo, né? Então, para auxiliar, e chavear e apoiar esses clientes a fazerem essa conversão, então a gente tem essa ferramenta que vai ser fornecida dentro do próprio cluster. Então, a gente consegue revisar os nossos blueprints que foram criados com a ajuda da IA, e a partir mesmo da interface, a gente já consegue fazer o deploy dessa nova aplicação ou dessa nova infraestrutura que foi criada com auxílio. Então, são dois dos casos de uso que a gente vê bastante, e um terceiro caso de uso é muito quando envolve documentos, né? Comparação de documentos para ajudar na tomada de decisão, Perfeito. de análise. Acho que esses são os três principais casos de uso de IA. E aqui um exemplo dentro do próprio cluster, né? Como Sim, vai com facilitar certeza. bastante a vida dos administradores. Inclusive, até eu tenho atuado um pouco com o time de DevOps que utiliza muito Nutanix, então Ansible, Terraform, mas algo que já vem nativo na solução já é muito mais integrado. Então, Excelente ponto, Pri. Quando a gente olha para uma ótica multi-cloud, né? Poxa, o time de DevOps já utiliza Azure, AWS, GCP, já tem uma estratégia definida com Terraform, por exemplo, para automatizar toda a entrega de máquinas virtual, toda a entrega de containers, tudo isso em cima de código. Só que imagine o anterior de tudo isso. Exigiu um trabalho de preparar esses códigos, padronizar, conectar todas as APIs necessárias da minha infraestrutura, e isso leva tempo. Então, quando a gente olha para um ambiente, né, on-premises, eu estou entregando a mesma experiência que eu tenho em nuvem pública dentro de casa, Sim, né? E mais uma vez, trazendo automação para provisionamento na minha nuvem privada e também tendo a possibilidade de conectar toda essa inteligência com um ambiente nuvem, né? De fato, tendo uma orquestração centralizada em todo o meu data center, seja ele on-premises, seja ele em nuvem, ou até mesmo numa estrutura multi-cloud. E a gente trazer para o nosso dia a dia, né, a evolução que a gente teve no mercado. Poxa, antigamente a gente tinha um CD para subir o Windows no servidor físico. Depois a gente teve a facilidade de conseguir entregar a infraestrutura virtual com o hypervisor e ter máquinas, templates, clonar aquelas máquinas e melhorar, o padrão de entrega. E agora a gente está falando de ter uma estratégia de código com 2 ou 3 cliques, a gente conseguir entregar máquinas virtuais, a gente conseguir entregar um sistema como um todo, né? A gente fala muito de criação de blueprints, né? Então, sim, poxa, imagine que você tenha um workload dentro de casa, um ambiente Citrix. Um ambiente Citrix consiste em máquinas virtuais de connector, máquinas virtuais de gateway, máquinas virtuais de aplicação. Para entregar a aplicação Citrix, ela consiste nesse agrupamento de máquinas. Agora, imagine a gente ter a possibilidade de criar um blueprint com códigos, onde 2 ou 3 cliques a gente entregar essa aplicação em qualquer lugar. Poxa, esse blueprint provisionar os connectors, instalar as parametrizações, fazer todas as conexões de API necessária, instalação de aplicação dentro dessas máquinas, né, isso para uma ótica de desenvolvimento. Então, leva o nível de infraestrutura para outro patamar, né? sim, O nosso dia a dia de entrega se torna muito mais simples. E a Populous como integradora, a gente também traz outros casos de uso, né? Obviamente que o foco da live é trazer as novidades de Nutanix, mas a gente está desenvolvendo internamente, Datri e Pri, possibilidades de entregar toda essa orquestração também com ITSM, né? Então, poxa, você ter ali uma plataforma de requisição de serviço, quero solicitar uma máquina virtual para o time de dev. Isso passa por um fluxo de aprovação. A partir do momento que você aprova essa automação, ela vai para dentro do Nutanix,
provisiona essa máquina em qualquer lugar, tudo isso usando, no caso, o self-services da Nutanix. Legal. E com o Copilot integrado, a gente tem uma experiência de um chat, uma interação ali, poxa, me dá uma máquina aí com 4 vCPUs, 8 GB de RAM, né? E se tornando muito mais simples o nosso dia a dia, né? Inclusive, até eu acredito que o Copilot ele não está habilitado ainda, não está liberado para a galera no self-service, mas na nova versão do iOS 6.8, eu vi que na hora de criar o workload também ele escolhe o melhor cluster, enfim, para alocar aquele Sim. recurso. Isso já está incluído em algumas soluções que o pessoal já consegue utilizar, então tá bem bacana. Sim, por debaixo dos panos ali do Nutanix tem muita coisa que a gente usa a IA para justamente ver onde que é o melhor lugar para fazer o deploy de uma nova infraestrutura, de um workload, né? E para tomar as decisões também, né? De como melhor posicionar os recursos internamente. Legal. Bacana. Maravilha. E acho que isso dá o gancho também, Gabs, da gente falar do segundo tópico, que é a questão do NKP, né? A gente comentou aqui brevemente, mas foi um dos grandes anúncios, né, que a Nutanix fez, que é justamente muito focado nisso que a gente comentou de como os clientes trabalham hoje em dia. Qualquer ambiente em cloud, ele geralmente ele é multi-cloud, porque os clientes acabam escolhendo o que tem de melhor em cada uma das nuvens e é muito fácil a gente consumir dessa forma. Então, o NKP, ele veio com esse propósito de ser uma plataforma multi-cloud. Então, o NKP, pessoal, ele vai ser a nossa plataforma de gestão e orquestração de ambientes Kubernetes. A gente já tinha Nutanix o, Carbon, né? o Nutanix Carbon, depois teve uma mudança de nome, virou NKE, Nutanix Kubernetes Engine, e depois agora a gente tem o NKP, que vai ser a plataforma, né? Nas duas primeiras versões a gente apoiava muito na questão de simplificar o deploy da solução, e agora a gente trouxe uma camada adicional de observabilidade, de segurança e voltado para multi-cloud. Então, essa plataforma, ela vai ser uma plataforma que vai rodar dentro de casa e ela vai poder, como a gente demonstrou aqui na console, ela vai poder monitorar não só os clusters de Kubernetes dentro do cluster Nutanix, mas também clusters em outras nuvens, trazendo uma visibilidade centralizada para os clientes. E além disso, a gente viu que tem diversas integrações, por exemplo, para a gente gerenciar a parte de inteligência artificial, e a própria plataforma, ela já considera, né, um chatbot, um assistente virtual, para justamente auxiliar nessas questões de deploy e análise de problemas nos ambientes Kubernetes. Então, uma vez que vocês interagirem com a plataforma, então, a gente pode fazer perguntas para, por exemplo, buscar um auxílio numa resolução de problema. Por que um cluster não foi feito deploy? Ele pode te dar o resultado, por exemplo, que não tem recurso suficiente, o que você precisa fazer, quais são os próximos passos. Então, cada vez mais a gente vai ter a IA inserida nesse nosso contexto de infraestrutura para justamente auxiliar. E eu acho que o ponto principal é essa questão que a gente comentou da infraestrutura se tornar código. Então, o ponto é auxiliar nesse onboard e na manutenção do ambiente. Então, o NKP foi foi um dos principais anúncios e que em breve a gente já vai estar disponível, a gente vai ter disponível no mercado para a gente comercializar juntos com os produtos Nutanix. Maravilha. Então, o nome NKP, né? Nutanix Kubernetes Platform. Isso. Então, se a gente fosse resumir, é de fato uma plataforma unificada, onde a gente conecta toda a nossa infraestrutura, seja on-premises ou em nuvem, para a orquestração dos nossos containers, workloads, né? Então, é uma plataforma que ela já nasceu multi-cloud, Legal. e hoje a gente, além do suporte a multi-cloud, tem o sabor, posso dizer assim, de Kubernetes no Nutanix inserido também na plataforma. Então, ela vai manter todas as características originais, mas do jeito Nutanix, né? Integrada na solução, mesma experiência, como a Pri comentou, né? A console, interface é similar ao do Prism Center, então vai manter toda a experiência de usuário e a automação que a gente já conhece. Bacana. E, Dadro, você consegue mostrar um pouquinho para a galera? Claro. A gente explora aqui um pouquinho a parte do... Deixa eu compartilhar de novo minha tela. Essa já está disponível ou não? Ainda não. Nos próximos meses a gente já vai ter, eles estão finalizando as questões de como vai ser comercializado, e aí a gente pode até fazer uma outra live para comentar sobre isso, mas ainda não está liberada para comercialização. Legal. Mas aqui, pessoal, deixa eu até atualizar aqui para voltar.
Então, aqui é a interface que a gente já comentou, né? Então, a gente consegue ter uma visibilidade de todo o nosso ambiente de Kubernetes, quantos clusters. E aqui, essa demonstração, ela vai abordar principalmente as questões dos erros, né? E a inteligência artificial abordada nesse contexto. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um cluster que está com uma questão crítica sobre permissionamento de root. A gente consegue aqui investigar esses insights, porque geralmente esse tipo de visibilidade acaba sendo mais complexo da gente ter essa visão num cluster que a gente está administrando de uma forma mais manual. Legal. E aqui, por exemplo, um outro cluster que está em crash looping. Então, aqui é para a gente demonstrar, né, como a gente pode ter essa visão, mas a cereja do bolo está aqui no cantinho, do lado direito, que é o chatbot do NKP. Então, através desse chatbot, a gente consegue fazer, como eu comentei, né, perguntas referentes ao nosso cluster, e além de ele avaliar essa informação, ele também vai nos trazer as possíveis soluções e como a gente pode conversar. Você perguntou agora, poxa, existe algum bug dentro do meu cluster? Isso, se tem Pode? algum pod, né, que está em crash, né, em crash constante. Então, ele consegue avaliar, dar algumas opções aqui de alternativas, e aí a gente pergunta na sequência, quais são os passos recomendados para eu fazer um troubleshooting de crash loop, né? E aí o próprio assistente, ele já te dá aqui os passos, os comandos que devem ser executados para a gente conseguir avaliar Fantástico esse isso. problema. Isso é fantástico. Imagine no dia a dia, né? Poxa, o ambiente ele está instável, a gente precisa aplicar melhorias e correções e através da própria IA a gente perguntar, poxa, investigue meus pods, Sim, se eu tenho um crash looping, ele vai avaliar, vai gerar todos os alertas, ver todo o mecanismo que está acontecendo ali e vai gerar um insight. Poxa, identifiquei um problema, realmente tem o crash looping acontecendo. exatamente. Como que eu resolvo isso? Ele também dá os passos, os comandos e step by step como você chegar na resolução desse problema. Eu vi até que ele tem algumas perguntas guiadas de ajuda para o troubleshoot também, e eu acho que no final ele mostra um pouco de documentação, né? Então, Sim, o tempo que você gastaria buscando para resolver o problema, ele já te sim, trouxe. às vezes para começar, por onde começar, né? Então a gente já consegue automatizar esse processo, né? Que é um outro caso, questão de um pod que está pendente. Então ele avalia que os consumos de recurso, né, estão muito altos dentro do cluster. Então tem uns guides aqui para a gente conseguir tratar esse tipo de ocorrência, né, dentro do cluster para a gente conseguir fazer o deploy desse novo ambiente com sucesso. Então, são dois em um aqui, né? Tanto o NKP e mais uma outra forma da gente usar IA, mais um caso de uso que também vai ser uma funcionalidade dentro da solução do NKP para apoiar os clientes nesse mundo de Kubernetes. Então, a Fantástico. gente vai ter uma plataforma que pode gerenciar tanto o Nutanix dentro de casa, mas quanto ambientes de nuvem pública. Legal, cara, fantástico. Assim, a gente vê a Nutanix, né, o caminho de inovação da Nutanix. Quando a gente teve o lançamento do Prism Central, na época, né, alguns anos atrás, qual que era o principal valor agregado? É a gente ter um painel único de acesso conseguindo administrar toda a minha infraestrutura. Poxa, eu tenho o cluster no meu site principal, no meu site DR, em unidades remotas, e através de uma única console a gente administrar e Tudo. fazer a atualização de tudo isso. Sim, E eu vejo o mesmo caminho para o NKP, para o Nutanix Kubernetes Platform. Quando a gente olha para um mundo multi-cloud, poxa, eu tenho estrutura de container no GCP, eu tenho estrutura de container na AWS, eu estou utilizando o Azure, eu estou utilizando um pedacinho dentro de casa. Toda a gestão operacional disso é descentralizada, né? Poxa, então o know-how para fazer a atualização de um ambiente é diferente para fazer de outra nuvem, né? sim. Então, isso traz uma complexidade operacional também para o time, né? São mais tecnologias, são mais produtos a serem estudados, né? E buscar conhecimento. Quando a Nutanix ela traz essa consolidação para o gerenciamento de toda essa infraestrutura com o NKP, isso simplifica não só a vida dos DevOps, né? Mas tempo operacional reduzido, maior velocidade de resposta para o negócio, através de uma única console, você identificar incidentes ali das suas aplicações, né? Então, isso mostra que a Nutanix, mais uma vez, trazendo simplicidade, trazendo melhoria contínua ali para a orquestração dessa infraestrutura. Sim, e seguindo, Gabs, acho que o que você comentou, vocês repararam que
o poder de escolha do cliente, né? Exato. Então, a flexibilidade de escolha dentro do mundo Nutanix, ela está presente em todas as vertentes, né? Com o cluster dentro de casa, a gente tem flexibilidade de plataforma, sendo hardware ou nuvem, hypervisor, sabores de containers, inclusive em nuvens, né? Então, é sempre um dos pilares dos produtos. Então, é uma das formas da gente conseguir manter isso com o NKP, porque ele vai suportar diversos sabores de Kubernetes dentro de casa ou fora e conseguindo ser bem abrangente. Inclusive, até o NKP com o chat ali integrado, eu acredito que a curva de aprendizado seja extremamente rápida. Sim, né? porque a gente vai conseguir fazer o deploy de uma forma mais automatizada e tem auxílios para a gente conseguir mantê-lo da melhor forma possível. Excelente. Se nós fôssemos resumir, pessoal, os dois principais tópicos do .next em Barcelona, né? Inteligência artificial foi o primeiro que nós abordamos. Isso foi um boom, né? Foi um Sim. foco ali da Nutanix para mostrar as inovações nessa vertente e modernização de aplicativos, né? Então a gente vê aí o lançamento do NKP para facilitar tudo isso. E uma pergunta interessante que a gente fez no chat aqui, a gente mandou para o pessoal uma enquete com a seguinte pergunta, né? A sua empresa já possui serviços baseados em containers? 72%, né? Foram 24 respostas. Teve um total ali de 41 perguntas, 41 votos. 25 disseram que já utilizam Legal. uma estrutura de containers. É a tendência. Então a gente já vê a tendência acontecendo, né? Não é um futuro, mas é uma realidade. Obviamente, né, se a gente for olhar para a infraestrutura, a gama de aplicações que ainda são arquitetadas de uma forma monolítica, né? Poxa, aplicação convencional, eu tenho o banco de dados, a camada de middleware, eu tenho ali os meus front-ends, tudo isso baseado num mundo virtual, né? Máquinas virtuais, VMs, Windows, Linux, Red Hat, Oracle Linux, a gente vê vários sabores. Sim. Mas a gente vê que a tendência do mercado é modernizar essa infraestrutura para containers. Isso é melhor para escalar, para garantir disponibilidade, para conseguir movimentar essas aplicações para ambiente nuvem, para voltar para dentro de casa. A gente tem mais liberdade em orquestrar tudo isso. Sim, Né? eu tinha visto um estudo, não me recordo aonde, mas que mostrava, né, qual que era a tendência dos ambientes, né? E era legal, porque você via as máquinas virtuais estável com um pouquinho de queda, e aí você vê o crescimento de containers, assim, Containers bem exponencial, né? Exato. Porque todo mundo está buscando já criar essas novas aplicações, mas quando a gente fala de aplicações cloud native, modernas, elas já vão com esse tipo de arquitetura, né? De microserviços, então a tendência é que se mantenha e tenha uma redução leve ao longo do tempo e o outro vai explodir. Legal. Inclusive, também, uma das perguntas que foi feita aí no chat era se a sua empresa ela possui uma estratégia em cloud. Então, 96% respondeu que sim. Então, acredito que talvez o time esteja olhando para fora, buscando estratégias também de containerização, mas a gente também consegue entregar isso dentro de casa. Então, Legal. bacana. Uma pergunta polêmica, né? Container realmente é o futuro, né? A gente vê uma resistência, obviamente, de quem é da velha guarda, né? Sim. Quem acompanhou toda a evolução. Poxa, eu saí de servidor físico, bare metal, e fui para virtualização. Cara, foi um passo que a gente viu na história, que agora virou um padrão. Né? Não, Sim. é impossível você ter uma infraestrutura que não seja dentro de um ambiente virtualizado. Sim. Beleza. Depois a gente teve a evolução dessas arquiteturas para um conceito de hiperconvergência e tudo mais. A Nutanix impulsionando isso no mercado. Depois tivemos a evolução para uma estratégia multi-cloud. E sempre olhando para a virtualização, Sim. máquina virtual. Agora a gente está vivendo uma nova onda do mercado. E é legal a gente observar isso, né? E ter um olhar clínico para essa evolução, porque tudo tem um começo. Né? Toda evolução ela tem um T0 ali. E eu não tenho dúvidas de que ambientes de modernização, containers, toda a estrutura em Kubernetes vai ter um crescimento exponencial ao longo dos anos, né? Então a gente precisa olhar para isso, estar preparado para isso e a Nutanix mostra que de fato está um passo à frente do mercado. Sim, Já tem uma plataforma unificada para administrar tudo isso. Exato, e eu achei bem legal também as perguntas que foram feitas, porque elas refletem o que a gente está falando, né?
os participantes aqui, o pessoal tá colaborando e corroborando, né, com o que a Exato. gente está vendo de tendência do mercado. Então, acho que tem tudo a ver e acredito que cada vez mais a gente vai ver os clientes adotando, né, tanto estratégias multi-cloud quanto de containers, eu acho que vai estar cada vez mais presentes. Maravilha. Pessoal, fiquem à vontade de interagir aqui no chat, né? Como eu comentei, a gente colocou essas perguntas de enquete, mas caso você tenha alguma pergunta pertinente aqui ao assunto, né? A inteligência artificial, a modernização de aplicativos, pode mandar aqui no chat que a gente vai interagindo, tá? Então, abordamos aqui os dois temas iniciais, né? Que foi inteligência artificial, modernização de aplicativos, como a Nutanix está preparada para atender essas necessidades de negócio, né? E, de fato, ser uma alavanca para impulsionar esse crescimento e essa inovação dentro da infraestrutura de vocês. Um outro ponto que a gente viu no evento, né? E trazendo uma ótica da Populus, né? Muitos de vocês sabem que a Nutanix está entre os nossos top 3 parceiros dentro da nossa estratégia de soluções, né? E um outro parceiro também que nós temos, super estratégico, é a Citrix. E a gente viu uma sinergia muito forte da Citrix com a Nutanix ao longo do evento, né? Eu tive a oportunidade de visitar alguns stands, de conversar com o time de engenharia da Citrix e da Nutanix, e a gente viu uma série de melhorias nas arquiteturas de Citrix com Nutanix. Uma delas foi um desenvolvimento e um aprimoramento do appliance do Netscaler, né? Como muitos de vocês conhecem, o Netscaler ele tem um appliance virtual que a gente chama de VPX, e a Nutanix, junto com a Citrix, ela desenvolveu e trouxe uma série de customizações em performance e segurança para esse appliance rodar dentro do HV, dentro do próprio hypervisor da Nutanix. Então, isso mostra uma sinergia muito boa em tecnologia, em evolução, né? Não só isso, em desenvolvimento, né, de melhorias no produto, mas como uma sinergia de atuar num ambiente multi-cloud. E aí, já fazendo um gancho, né, ao NC2. Multi-cloud e multi-hypervisor também, E né? multi-hypervisor também, né? Sem ter nenhum tipo de lock-in, né? Então, é uma filosofia muito parecida desses dois fabricantes. Nós vemos que a Citrix ela é agnóstica aonde você está rodando o seu workload, seja dentro de um ambiente on-premises ou seja dentro de um ambiente nuvem. E o legal é que na ótica da Nutanix a gente consegue também atender todos esses casos de uso, né? Então, poxa, o meu ambiente vai estar on-premises, eu consigo desenvolver uma estrutura de nuvem privada para atender todas as demandas de negócio e atender tudo em segurança, em performance, em automação correspondente ao Citrix. Poxa, Gabi, e se eu quiser ter uma perna desse ambiente rodando em nuvem? A Nutanix também consegue atender essa vertente, né? Com a solução Nutanix Cloud Clusters, né? O famoso NC2. NC2. Então, eu queria que você comentasse um pouco, Datri, do NC2, desses casos de uso, das possibilidades que a gente tem com essa tecnologia. Bacana. Não, e é legal, Gabs, acho que até a gente fazer o paralelo sobre a questão do virtualizador, né? A gente estava conversando um pouco antes. Eu acredito que todos já conheçam, né? A Nutanix, há 10 anos atrás, lançou o seu virtualizador próprio, que é chamado de HV, o Acropolis Hypervisor, né? E por que fazendo esse link do HV com o NC2? Porque o HV ele foi essencial na história da Nutanix para desenvolvimento e aprimoramento do nosso produto. Então, um pouquinho, de forma bem breve, né, de história sobre o virtualizador, né? Lá atrás, eu comecei a trabalhar com Nutanix desde 2014, quando chegou no Brasil. E lá atrás, quando chegavam os primeiros clusters pra gente, a Nutanix já tinha essa característica de mandar os clusters com o KVM. Porque ele já tinha essa ideia de entregar algo 100% pronto e nativo, né? Algo integrado. Então, só que quando chegava pra gente na época, formatávamos ali, propriamente dito, e colocávamos o VMware, né, o SXI, e aí entregávamos para os clientes. Qual que foi a sacada da Nutanix? Primeiro, criar um gerenciador, foi na verdade um pedido de um cliente que deu esse estalo, né, para a Nutanix de ter um gerenciador, uma interface gráfica para poder gerenciar o KVM, né, porque ninguém merece ficar hoje em linha de comando fazendo a gestão do ambiente virtualizado. Então ela teve essa iniciativa de fazer essa integração no produto para de fato entregar uma solução que fosse fim a fim numa mesma console.
porque querendo ou não, né, por mais que o VMware, a gente tem integrações com o VMware, a gente segue suportando o VMware, mas dependemos de uma integração e de um produto de terceiros que não acompanhavam o mesmo desenvolvimento de produto que a Nutanix buscava internamente. Então ficava com uma perninha para fora ali, dependendo do VMware. E aí, fora isso, é, questão de nuvem pública já está no mercado há muito tempo. E quando a gente olha nas questões de nuvem pública, a gente não importa muito, para a gente não importa muito se a AWS vai usar uma distribuição própria dela de virtualizador, se ela usa o HV por baixo, enfim, ou se a Microsoft usa de fato o Hyper-V por baixo do Azure. Então, isso é irrelevante, porque a gente quer de fato que a gente tenha as nossas instâncias e, acima de tudo, as nossas aplicações. Então, o Hypervisor ele tem que ser transparente na infraestrutura. Então, foram esses dois pontos que motivaram a Nutanix ter um hypervisor próprio. Tanto a questão de simplicidade e de ter algo nativo que fosse transparente, e a questão de desenvolvimento de produtos. Então, se a gente vê a timeline do HV nesses últimos 10 anos, o tanto de produtos que a gente pôde alavancar e desenvolver com base nesse portfólio, com base nesse produto de virtualização, foi gigante, assim, foi um dos grandes divisores de água. Inclusive também, Luiz, falando um pouquinho do HV, o HV, a gente fala muito de 2015, mas a versão beta veio lá de Sim. 2014. Então, para quem considerava, não é consolidado, olha o tempo que já está no mercado. Exato. O tempo que já começou a se integrar junto com os produtos, com os novos produtos, né? Sim. Então, E ainda mais você, Pri, com experiência de campo, né? O virtualizador por si só, ele depende de diversas compatibilidades, de suportes, precisa ter uma maturidade. Então, não porque sou da Nutanix, mas o HV hoje, se a gente for olhar de qualquer alternativa, né, para o VMware, ele é o hypervisor que está mais maduro, que está mais preparado para suportar, porque uma Perfeito. compatibilidade, a maturidade de compatibilidade que a gente tem hoje, ela não vem do dia para a noite. Ela vem ao longo desses 10 anos de produto. E então, hoje o HV está mais do que preparado para apoiar os clientes nessa jornada de começar a testar, experimentar, criar um ambiente multi-hypervisor, que a gente sabe que tem uma curva de aprendizado. Primeiro, para quem já trabalha com VMware, acho que a curva é bem rápida. é muito rápida. E outra que a gente sabe que tem um tempo de adaptação, de migração de aplicações, não é do dia para a noite. Então, a gente sempre recomenda, começa com um ambiente pequeno, vai homologando, vai testando e vai se familiarizando com a plataforma. E falando também um pouquinho de Cloud Clusters, um dos cenários que eu vi, né, ali estudando um pouco sobre a nova solução, é quando você precisa levar uma aplicação para a nuvem, você não tem tempo de refatorar. Eu sei que, para quem acompanhou a live anterior, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas preciso criar um ambiente de DR extremamente rápido. Então, você consegue fazer um deploy ali muito rápido de um cluster e conectar com a sua nuvem, com o seu ambiente on-premise. Então, tem um ambiente em casa, preciso de um ambiente DR, preciso levar essa aplicação que eu não tem como fazer um P2V agora, e aí consigo fazer um DR na nuvem. Exato, e esse é justamente o link, né, dos dois assuntos, né? Então, quando a gente teve o nosso próprio virtualizador, a gente teve essa possibilidade de rodar não só o nosso software de armazenamento, né, que é o AOS, mas também ter a virtualização em qualquer plataforma. Então, o NC2, ele é o consumo de uma instância bare metal, numa AWS, numa Azure, o GCP tá para sair também, mas a ideia é utilizar essas instâncias bare metal e você padronizar uma linguagem comum entre os dois, que é a linguagem do Nutanix. E aí uma forma, né, da gente fazer e usar isso ao nosso favor é justamente acelerar esses processos de migração para cloud, porque a gente sabe que tem muitas empresas que simplesmente possuem essa diretriz de não ter um data center dentro de casa. Então, dessa forma, a gente consegue migrar para uma nuvem pública, mas não migrar no as-is, porque assim, o as-is, para ir para uma instância nativa da AWS, você faz um as-is, mas é muito difícil de você encaixar no tamanho das instâncias. E às vezes não tem tempo para isso. Às vezes não tem tempo. E aí, se você quiser ter a melhor utilização, você vai ter que fazer justamente que é modernizar a aplicação, só que aí é processo de 1 ano para mais. Exato. Então, vai contra essa estratégia da empresa de virar um ambiente cloud only, enfim, ou multi-cloud.
Então, a ideia com o Cloud Cluster é que a gente consegue criar um ambiente de uma linguagem comum entre os dois lados e conseguir fazer essa migração e trabalhar em conjunto com esses ambientes de uma forma muito mais ágil. E uma vez que você está na nuvem pública, você consegue trabalhar para modernizar essa aplicação com mais calma e consumir os benefícios e outros serviços da nuvem pública. Então, esse é um dos casos de uso, que é a questão de ter um DR, eu acho que é o mais usual, mas tem um caso de uso também que é, por exemplo, acelerar essa transformação digital e mesmo o cliente que queira começar com uma infraestrutura, já pode começar com uma infraestrutura de Nutanix em nuvem pública, porque vai garantir que no futuro ele consiga ter essa mobilidade do dado de uma forma muito simples. Porque a gente sabe que nuvem pública é 100% API, e cada uma tem sua API. São poucos os serviços que já possuem um padrão, como por exemplo o S3. Então, garante a mobilidade do dado também conforme tem o desenvolvimento de novas aplicações, de novas demandas. Sim, um outro ponto, né? Quando a gente fala num ambiente multi-cloud, a transição para uma nuvem, ela tem que acontecer às vezes da noite para o dia, né? E, poxa, fazer o lift and shift. A gente fazer um lift and shift de um ambiente on-premises e direto para um EC2, por exemplo, isso pode gerar um problema a médio e a longo prazo financeiro em TCO absurdo. Então, o NC2 ele pode servir como uma estratégia de você dar rápida resposta para o negócio, de você conseguir fazer o lift and shift as is dos seus workloads e, obviamente, depois em nuvem você ter tempo hábil de modernizar e de adequar isso da melhor forma. Sim, e aí talvez o pessoal esteja pensando, né? Mas você acabou de falar que o lift and shift não vai ficar competitivo, né? A diferença é que a gente vai fazer o lift and shift dessas máquinas como estão hoje. A gente não vai precisar adaptar o tamanho dessas máquinas conforme uma instância de máquina virtual num EC2, por exemplo. E a gente consegue otimizar o hardware ao máximo para utilizar o maior número de instâncias possíveis e do tamanho que elas precisam ser normalmente. A gente não vai ter... Na nuvem a gente começa a chamar de micro waste, né? Sim. Se a gente tiver 100 máquinas virtuais, cada uma tiver sobrando 1 giga, você vai ter 100 gigas que você vai estar pagando ali de recurso que você não consegue extrair. E se você tiver isso numa instância bare metal com Nutanix, você tem livre esses 100 gigas que você consegue subir ainda mais carga de trabalho. Excelente, então é basicamente uma analogia dessa. Excelente. E ainda falando em estrutura multi-cloud, a gente falou on-premises, NC2 rodando hoje em AWS ou Azure, né, que são as possibilidades. Já existe um roadmap para ter isso em GCP, mas a gente também tem as nuvens públicas rodando ali outros serviços, né? A gente teve uma interação e uma pergunta no chat bem interessante do Eric. Ele comentou assim, nessa parte de IA, provisionar recursos e máquinas, eu consigo realizar com esta mesma IA, trazer um cenário de FinOps, me propondo melhorias tanto de custo quanto de performance. É legal que dentro do stack de soluções da Nutanix, a gente também tem um produto e uma solução que entrega essa estratégia de FinOps, que hoje é o Cost Governance. Sim. Então, respondendo a sua pergunta, Eric, o Bravin, né, que é o nosso engenheiro também, ele já se antecipou aqui no chat, mas fazendo só um adendo, o Cost Governance da Nutanix, imagine que é uma solução onde você consegue conectar tanto o seu ambiente on-premises quanto todas as suas nuvens públicas, as principais hoje de mercado, Azure, AWS e GCP, e você ter relatórios assertivos para onde tomar a sua decisão correta daquele workload. Então, poxa, eu estou tendo custos aqui desnecessários. Eu consigo fazer otimizações em tamanho de máquinas, fazer toda a estrutura de right sizing. Ou, de repente, poxa, esse workload que eu estou rodando dentro de uma nuvem pública, faz muito mais sentido eu trazer isso para dentro de casa. E você conseguir ter um plano em redução de custo mais assertivo e ter um ferramental te dando esses insights. Inclusive, basicamente sendo um braço direito, né, Pri? Inclusive, até é bacana como as soluções, né, se complementam. Então, enquanto o NKP, você consegue fazer o deploy tanto dentro de casa quanto fora, consegue fazer uma gestão, aí vem o Cost Governance e você consegue comprovar, não, eu tenho esse gasto dentro de casa e eu tenho esse gasto. Então, agora eu posso ver aonde que eu posso deixar a minha aplicação, onde que compensa deixar para mim agora. Eu quero economizar um pouco na nuvem, não quero levar essa estratégia agora. Você consegue utilizar outros produtos no Nutanix para te apoiar nessa tomada de decisão. Perfeito. Porque
A partir do momento que você acaba tendo múltiplas clouds, né, você vai ter múltiplas faturas mensais, né? Então, é uma consequência a gente precisar centralizar esse custo também e ter uma visibilidade de onde acaba sendo mais vantajoso a gente manter nosso ambiente. Excelente ponto. E até, pessoal, caso vocês queiram ter agendas, né, mais assertivas sobre essas tecnologias, fiquem à vontade de nos contatar, a gente abrir reuniões, né, para focar nesses produtos. A Pri, ela tem vasta experiência na implementação do Cost Governance, se tornou estratégia de muitos dos nossos clientes entregar de fato uma governança de custo para sua infraestrutura. Então, além de experiências em projetos, a gente consegue conectar vocês com clientes que já estão consolidados nessa tecnologia, que já estão utilizando todo o stack de Nutanix para ser sua nuvem híbrida, né? E todas as ferramentas de gestão de custo, utilizando isso no dia a dia. A gente consegue conectar de fato vocês com esses clientes para troca de experiências, né? E agendas Bacana. técnicas, se for preciso também. Sim. Bom, eu acho que dando seguimento aqui ao nosso roteiro, né, até para não estender tanto o nosso tempo, a gente tem algumas novidades, né? E aí eu queria que o Datri pontuasse, né? Eu queria até trazer uma exclusividade para quem está participando dessa live, né? A gente tem algumas promoções, tanto da Nutanix quanto da Populous, né? Para todos os clientes que estão nesse momento de incerteza. Poxa, eu renovo o meu ambiente VMware, eu vou para uma nova tecnologia, poxa, eu vou para a nuvem, qual é a decisão, né? A gente nota que os nossos clientes estão, de fato, se questionando e com incertezas para onde ir nesse exato momento. E a gente tem a resposta para isso hoje, né? A gente tem alternativas e um time aqui focado em ajudar vocês nessa jornada. Então, eu queria que o Datri comentasse um pouco de como a Nutanix está ajudando os nossos clientes nesse momento de incerteza, né, que a gente vê no mercado e como a Nutanix pode ser uma alternativa principal para rodar os seus workloads hoje. Legal, Gabs. Bom, eu acho que o principal tópico desse assunto, né, a gente já comentou também que é a questão do HV, né, da maturidade do produto, então é um componente primário, né, dentro dessa estratégia, que ele que vai permitir que a gente consiga criar esse ambiente, diversificar os ambientes dos clientes para conseguirem avaliar e consumir outras soluções em paralelo. E em segundo ponto, né, acho que migrações. Acho que a Pri, acho que tem um background gigante nessa parte de como a gente consegue ajudar os clientes. E a própria Nutanix tem um ferramental que ajuda, que é o Nutanix Move, que hoje eu acho que 95 para mais das máquinas virtuais, os workloads são migrados, né, Pri? Acho que Sim, com essa sim. ferramenta. Inclusive, a gente vai ter mais uma demo aí pro final. Eu vou conseguir mostrar um pouquinho aí como que é simples Né? migrar de VMware para Nutanix. Então, Mas além de funcionalidade, né, tem a questão de valor também, né? Então, uma das coisas que a Nutanix fez para apoiar os clientes até o próximo ano fiscal dela, né? Nosso ano fiscal acaba agora em 2020, agora em agosto de 2024, em julho, perdão. E até julho de 2025 a gente tem uma campanha que na aquisição de um cluster, né, para novos clientes, comprando 3 anos ou mais de licenciamento, a Nutanix dá um desconto de 1 ano. bacana. Então, dessa forma, Legal. a ideia é incentivar e apoiar, porque a gente sabe que vai ser bem difícil, né? É muito difícil os clientes que já têm um ambiente rodando fazer a mudança do dia para a noite, né? A gente sabe que tem coisa rodando, migrações tomam um tempo para acontecerem, né? Então, a ideia é que justamente a gente apoiar, porque essa conta da VMware está chegando bem cara para muitos clientes, né? Então, justamente a gente conseguir apoiar de uma forma financeira também esses projetos e apoiar a Populous também nesse segmento. Legal. Então, os clientes que estão nessa fase hoje de transição, né? Se você tem uma estrutura hoje VMware e a Nutanix ela está sendo a tecnologia escolhida para fazer essa migração, o cliente tem um ano ali de licenciamento gratuito. Isso, Dentro de uma contratação de 3 anos, de 3 anos o ou primeiro mais. ano ele não teria um custo, 3 Isso. anos ou mais. Isso é aplicado para ele como um desconto adicional dentro do licenciamento. processo. Legal. E além dessa promoção da Nutanix, né, que obviamente impulsiona os nossos clientes a ter uma alternativa, pessoal, a Populous também tem um modelo hoje de oferta para esse mercado, para esse business,
Todos os clientes hoje que estão movimentando a sua estrutura de VMware para Nutanix ou trabalhando um projeto simulando ali custos e tudo mais, a Populous ela vai entregar migração de máquinas virtuais ilimitadas, isso sem nenhum custo. Então, todo o serviço de migração do seu workload que está em VMware para Nutanix, a Populous ela está dando esse serviço de migração de forma ilimitada e 12 meses de suporte sem nenhum custo também para essa operação. Então, o que os nossos clientes vão ganhar dentro dessa estratégia? O serviço de migração sem custo, o suporte a 1 ano, 12 meses dessa operação, ajudando vocês com toda a parte de passagem de conhecimento, com toda a parte de evangelização daquela nova tecnologia. Então, vocês ganham ali 12 meses de suporte sem nenhum custo e toda a migração dessas máquinas virtuais. Então, se a gente olhar a ótica, né, Nutanix com licenciamento, você tem 1 ano de licenciamento gratuito. Isso. E o serviço, que é um investimento também, a Populous ela está dando esse serviço para impulsionar, de fato, os nossos clientes nessa jornada de modernização, de inteligência artificial e, de fato, trazendo uma tecnologia robusta para a sua infraestrutura. Então, se vocês têm interesse, pessoal, se vocês estão passando hoje por essas dificuldades, por essas incertezas, se conectem com a gente. Vamos desenhar um projeto a 4 mãos. A gente tem inúmeras possibilidades financeiras de ajudar vocês a viabilizar esses projetos e a Populous está aqui de fato para ajudar. A Populous e a Nutanix, né? Não, obviamente. Eu te vi num evento uns 15 dias atrás, né? Conversando com um cliente e aí ele comentou, né? Que ele comprou o VxRail no final do ano passado com o Horizon. No final do ano passado. Uhum. Aí eu perguntei para ele. Eu não queria estar na pele desse como cara. que fica a renovação? Ele, cara, deixa pra lá, deixa eu quando ver for mais pra frente, porque ele não sabe nem com quem que ele vai poder cotar essa renovação. E o Horizon foi o primeiro produto a sair do portfólio, né, 100%. O Carbon Black, ele mudou apenas de BU, né, ele foi para BU da Symantec, mas o Horizon em si, o cliente não faz a menor ideia de como que vai ficar, né. Então, foi uma das incertezas que havia no passado, né, de venda, foi vendido e agora ele não sabe como é que ele vai renovar no futuro. Entre outros casos que a gente tem recebido alguns contatos que a conta de renovação veio muito mais absurda, né? Por não ter a questão de perpétuo, ser apenas subscrição e, na verdade, agora ter toda uma remodelagem, né, de portfólio, então acabou ficando com um portfólio muito maior para renovar. Então, a conta não está fechando para muitos casos. Maravilha. E eu vou pedir para o nosso time de marketing, pessoal, depois mandar aqui no chat, se você está passando por esse momento agora, e você quer ter uma conversa, né, já a médio, curto prazo, para desenhar um modelo de oferta, para desenhar um projeto, né, de migração. Se você está passando por esse momento, entre em contato com a gente. O nosso time de marketing vai deixar os contatos aqui no chat. E aí a gente marca as reuniões, envolve o Datri, chama o time técnico. A ideia é ajudar vocês a desenhar esse projeto a 4 mãos, tá? E não só falando das facilidades, né, Pri? Se a gente for olhar no dia a dia, poxa, será que é difícil eu migrar as minhas máquinas virtuais de um ambiente VMware para Nutanix? É uma complexidade muito grande. É de fato um desafio. Tem uma resistência, né? Tem uma preocupação. Às vezes tem alguma resistência do cliente, mas uma das soluções que o Luiz comentou, que é o Nutanix Move, apoia muito a gente nos projetos. Então, há mais de 2 anos eu tenho atuado em projetos. Inclusive, quando o cliente adquire o Nutanix, provavelmente ele vai trazer um workload de algum lugar, ele não vai crescer ali do zero um workload. Então, ele traz ali do VMware. Então, o Move é uma ferramenta extremamente simples, facilitada, que você consegue mostrar e trazer esse workload para dentro do Nutanix. Inclusive, para quem está assistindo, eu vou mostrar aqui uma demo, como é que funciona, mas a gente também tem aqui um laboratório, um ambiente que a gente consegue mostrar isso na prática. Então, se alguém tiver dúvida, não chamar a gente, conversar, olha, eu não quero ver demo, eu quero ver realmente isso aqui funcionando. A gente tem também. É bacana falar também, tá? Então, legal, simular na prática, né? Poxa, eu quero movimentar uma VM Red Hat que
que está rodando em VMware para dentro de Nutanix. Eu tenho um Oracle Linux, eu tenho um banco de dados SQL. Todos esses casos de uso, pessoal, a gente tem em laboratório e a gente consegue mostrar na prática para vocês a simplicidade, né? Sim, até porque a gente sabe que qualquer mudança, né, sendo ela quão simples que ela seja, né, gera um impacto no ambiente, né, tanto Sim. de operacional quanto também de Depende, né? cultura, né? Depende muito do business ali do cliente, para gerar o menos impacto possível. Sim, Tá? Então, em relação ao Move, o tempo de downtime de virada é extremamente rápido. Então, isso apoia em diversos segmentos. exato, não, e isso é legal porque acho que aqui a gente deixou bastante claro, né, como a gente consegue apoiar em todos os sentidos, né, com uma solução, com ferramental para migrar e com um time técnico especializado também para suportar isso, né, então a gente consegue ajudar os clientes que estão participando aqui fim a fim, né. Legal. Eu acho que era legal ver na prática isso, né, Pri? Sim, sim, eu vou compartilhar a tela aqui. Então, eu vou mostrar um pouquinho do Move, tá? Então, essa aqui é uma demo na página do Test Drive, tá? Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais, simular e ver o quanto é simples, tá? Então, primeiro você tem que adicionar ali qual que é o seu virtualizador, qual que é o seu ambiente de para. Aqui nesse caso ele já está incluso, tá? O que que é um meu cluster aí no ambiente na Azure, um cluster HV, um VMware, tá? Então aqui nesse cenário aqui já está muito fácil, já está na parte de incluir o workload, que incluir as máquinas virtuais, selecionar para fazer a migração, tá? Então, geralmente você coloca o nome para esse plano, tá? Você escolhe a origem, então ele vem de um vCenter que está aí no meu ambiente, e aí eu seleciono para qual cluster eu vou destinar essas máquinas virtuais, pode ser uma, pode ser mais de uma máquina, tá? Qual que é o container ali de storage. E aí, como eu tenho mapeado o ambiente antigo e novo, já é listado ali, mapeado as máquinas virtuais compatíveis para fazer a migração, tá? Então, eu seleciono a máquina virtual, tá? E dei next, aí eu consigo também fazer um day para em questão de endereçamento de rede, de VLAN, tá? Então ele tem uma VLAN de origem, eu escolho a VLAN de destino. E é legal que a gente consegue fazer o re-IP, se for o caso, né, Pri? Dá também. O Move ele consegue ajudar, pessoal, nessa automatização. Então, poxa, eu estou dentro de uma estrutura VMware, eu preciso mover isso para um cluster Nutanix novo, mas eu vou estar mudando IP, subnets, todo o meu endereçamento IP, a gente consegue fazer esse re-IP dentro desse fluxo de migração, tá? E isso daria até para trocar aqui para uma nova VLAN, se fosse o caso. E aqui na próxima página eu escolho, né, se eu quero manter, enfim, alguns detalhes mais técnicos, mas se eu quero manter o MAC por questão de uma aplicação muito específica, ou a questão de manter ali também o IP, a gente inclui as credenciais da máquina e ele vai fazer a troca internamente da máquina, do IP ou não, tá? Ele faz o uninstall também do VMware Tools, né? Sim, faz também. É bem tranquilo, tá? Então, aqui eu já criei um plano para migrar uma máquina e aqui eu starto o processo, tá? Então, ele faz todo o envio ali da máquina para o meu ambiente dentro do Nutanix, tá? É legal que nesse processo, pessoal, todo esse plano que a Pri ela está executando, isso eu estou gerando zero downtime para o meu ambiente. O que está acontecendo nesse exato momento, né? Você seleciona a origem, o destino, as redes, criou o seu plano de migração. No caso, a Pri ela selecionou uma única máquina, mas a gente poderia colocar 20, 30, 40 máquinas virtuais ao mesmo tempo, né? Depois desse plano ser validado, na estrutura VMware, né, é tirado um snapshot. Então, esse snapshot ele é migrado para dentro do Nutanix e ele já sofre a conversão de imagem. Então, ele sai ali de VMDK e vai para o formato Nutanix, que é o Kickout2. Então, do outro lado, você já tem um snapshot e aí inicia o processo de movimentação dos dados. Aqui, ó, ele mostra já em progresso, tá? Inclusive, aqui que é o momento de downtime, mas ele já faz meio que uma virada. Ele desliga de um lado e liga de outro,
Então, Que é o praticamente cutover, né? isso. Exato. Então ele move toda a massa, de fato, de dados que aquela máquina virtual tem. Depois que terminou a movimentação, ele habilita o botão de cutover. O que que é o cutover? É eu desligar a máquina virtual de um lado e ligar ela do outro. Porém, se você demorou ali, poxa, eu vou fazer o cutover no dia seguinte. Imagine que você teve ali 24 horas de alteração de dados naquela máquina virtual. Então, quando você clica no cutover, ele desliga a máquina virtual do VMware, ele faz o último sync de dados alterados para dentro da imagem do Nutanix e Perfeito. liga essa máquina virtual dentro do seu ambiente Nutanix, né? Ou seja, um processo simples. O downtime que a gente tem é o momento de desligamento da máquina de um E lado o e tempo de ligamento boot. e o tempo de boot, né? Que por histórico a gente já teve de 6 a 7 segundos um tempo de boot dentro de um cluster Nutanix, né? E obviamente trazendo o menor downtime possível para a infraestrutura. Não, perfeito. Aí, seguindo aqui, olha, eu vou clicar no cutover e é bem tranquilo. Ele termina de fazer a sincronização ali dos dados, desliga de um lado, liga de outro. Inclusive, aí quando você clica ver a VM de destino, ele já te redireciona para o cluster e mostra a máquina às vezes já até ligou. Já Legal. ligou, já subiu, já está operando. Excelente, Pri. Excelente. Show de bola, Pri. Valeu. Maravilha. Isso mostra como é simples o processo de migração, né? Poxa, e o rollback disso, né? Se a gente pensar, poxa, tive qualquer problema, né? Obviamente que a gente não teve nenhum caso desse ao longo dos serviços que a gente já implementou. Mas qual que é o rollback? É desligar a máquina no Nutanix e ligar de volta no VMware, porque essa máquina Ela só foi ela não foi desligada, né? movimentada, ela foi feita uma cópia dela, de fato, né? Mas a máquina ainda existe no seu ambiente de origem, né? Isso traz também possibilidades mais simples de rollback. Legal, maravilha, Pri. Bom, eu acho que a gente já passa aqui pro encerramento, né, da nossa live. A ideia, né, pessoal, só resgatando de fato, mostrar como a Nutanix ela está trazendo alternativas, não só novidades técnicas de inovação com inteligência artificial e modernização de aplicações, como também toda essa promoção para incentivar e mostrar para os nossos clientes que a Nutanix pode ser sim uma alternativa robusta e uma alternativa de inovação para sua infraestrutura, para sua estratégia de multi-cloud com as nossas tecnologias, né? Então, migrando de VMware para Nutanix, a gente tem 1 ano de licenciamento e a Populous, né, fazendo todo o serviço de migração e suporte em 12 meses dessa nova infraestrutura sem nenhum custo adicional, né? De fato, sendo um apoio. E aí, agora na prática, a gente consegue ver, como a Pri demonstrou, como é fácil migrar, como é simples automatizar todo esse fluxo de movimentação, né? E de fato, trazendo uma inovação e uma nova estratégia para vocês, né? E pessoal, mais uma vez, né? Fiquem ligados nas nossas redes sociais, a gente vai ter mais lives, mais conteúdos todos os meses, então terão novas oportunidades de sorteios, de interações, de compartilhar conhecimento. A ideia é ser uma via de mão dupla, né? Entender as dificuldades de vocês e como a Populous pode ajudar a desenhar esses projetos, a inovar, a levar uma transformação digital, tudo isso a 4 mãos. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu.